Fala, gente bonita! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ariane Soares. Nessa nossa série de vídeos, você já leu a Bíblia hoje? E continuando nossa devocional na primeira carta aos Coríntios, hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 8. Continua em aberto a questão sobre a carne oferecida a algum ídolo. Será que é correto participar de refeições nas quais esse tipo de carne é servido? Temos a tendência de pensar que sabemos de tudo e que temos a resposta para essa pergunta. Mas o coração humilde pode nos ajudar muito mais que a mente orgulhosa. Nunca saberemos o bastante até reconhecer que só Deus sabe tudo. Alguns dizem, acertadamente, que os ídolos não existem de verdade, que não há nada neles, que não há outro Deus a não ser o nosso único Deus e que não importa quantos desses chamados deuses sejam invocados e cultuados, eles nada acrescentam à nossa vida, exceto alguma história fantasiosa. Eles dizem, mais uma vez, acertadamente, que há apenas um Deus, o Pai, que tudo nos dá e quer que vivamos para Ele. Dizem também que só há um Senhor, Jesus, o Messias, e que tudo é por causa dele, nós, inclusive. Sim, é verdade. Então, pensando logicamente, nada aconteceu à carne quando ela foi oferecida ao ídolo. É como qualquer outra carne. Eu sei disso e vocês sabem também. Mas isso não é tudo. Se fosse, algumas pessoas iriam achar que sabem de tudo e começariam a menosprezar os outros. O conhecimento verdadeiro não é insensível. Precisamos ser sensíveis ao fato de que não estamos todos no mesmo nível de compreensão. Alguns de vocês passaram a vida inteira comendo carne de ídolo. E estão certos de que há alguma coisa na carne que prejudica vocês. Essa mentalidade não vai mudar da noite para o dia. Felizmente, Deus não nos vê pela dieta. Não somos elogiados quando comemos de tudo, nem repreendidos quando não toleramos essa comida. Mas Deus se preocupa quando alguém usa sua liberdade de modo irresponsável, levando alguns companheiros de fé a se desviar do caminho. Devido à vida que levavam anteriormente, por exemplo, digamos que vocês se vangloriem da sua liberdade, indo a um banquete oferecido em honra aos ídolos, no qual o prato principal seja carne sacrificada a ídolos. Mas essa postura pode representar um perigo para quem ainda luta com a questão. Alguém que considere sábios e maduros. O perigo é que ele ficará terrivelmente confuso sem saber mais o que é certo e errado. Cristo deu a vida por essa pessoa. Seria pedir demais que desistissem de ir ao banquete por causa dela? Porque, como vocês dizem, não faria nenhuma diferença, mas fará diferença se vocês ferirem um irmão com o risco de condená-lo à ruína eterna. Quando vocês ferem seu irmão, estão ferindo Cristo. Um banquete aqui e ali não vale o preço de uma dessas pessoas frágeis na fé. Assim, se sua participação num jantar com carne de ídolo significar o desvio de algum irmão, é melhor ficar em casa. Nesse capítulo 8, Paulo trata de mais uma questão que foi apresentada para eles. Os cristãos devem comer carne que são oferecidas a ídolos. Lá em Corinto e em outras cidades gregas, todos os animais eram abatidos sacrificialmente. Quando um fazendeiro levava seu bode, ou seu cordeiro, ou seu ganso ao mercado e o vendia, o açougueiro cortava a garganta do animal, derramava sangue em oferta a Zeus, ou a Afrodite, ou a Hermes, e consagrava a carne a esses deuses. Mas, na verdade, as pessoas não levavam isso muito a sério.
Havia uma estátua de um deus ou de uma deusa no balcão do cozinheiro, e enquanto ele cortava a jugular do animal, enquanto ele cortava a garganta do animal a ser abatido, pronunciava rapidamente algumas palavras lá de encantamento, ao mesmo tempo em que aquele sangue escorria. E os cristãos, porém, levavam tudo isso muito a sério. Haviam questões de consciência. Se eu comprar carne oferecida a Zeus, eu estarei adorando ou honrando a Zeus? Era isso que muitos pensavam que estavam fazendo. Criam que se comessem essa carne oferecida a Zeus, eles obteriam assim um pouco da divindade deles. E aí, o que os cristãos deviam fazer? Essa foi a pergunta que fizeram a Paulo. E a resposta já tinha sido dada. E aí criou-se uma série de interrogações entre os cristãos na cidade de Corinto. Alguns falavam, cheios de convicções, é claro que podemos comer dessa carne. Sabemos que essa realidade dos ídolos não existem. Só que outras pessoas ficavam receosas e não queriam comer a carne. E aí Paulo traz essa resposta para essas pessoas, falando sobre essa oferta, né? Sobre esse sacrifício que eles faziam. E aí o que Paulo fez diante dessas questões? Ele deu um jeito nisso. Ele mudou o tema da discussão para tratar o que realmente era essencial, a comunidade na fé e o respeito pela limitação da fé das pessoas. As pessoas que se achavam sabichonas e que diziam que não tinha problema nenhum comer estavam influenciando negativamente os novos na fé. E Paulo aqui está falando sobre o respeito. Espero que essas palavras de Paulo tenham abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. Fica com Deus, nos vemos na próxima devocional. Tchau, tchau.